Boa noite. Governo entrega texto da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. O documento traz uma nova alíquota máxima e essa alíquota foi debatida pelos deputados e servidores em audiência. No Hospital Giseuda Trigueiro, um paciente com quadro de gripe informa ter tido contato com chineses e entra no protocolo para investigação do novo coronavírus. A secretaria aguarda resultados para descartar uma gripe comum. E você vai ver ainda. Com seus 55 metros de altura, a Ponte Newton Navarro, principal ligação das zonas leste e norte de Natal, sofre com os desgastes do tempo. Ferrugem e corrosão tomam conta do parapeito que guarda a passagem dos pedestres. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o inspetor Roberto Cabral, da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos falar sobre a inspeção dos transportes escolares. Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 e o Band Cidade começa agora. O governo protocolou hoje, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o projeto da reforma da Previdência Estadual. No texto, que será votado pelos parlamentares, o Executivo cedeu em alguns pontos. Durante a tarde, uma audiência entre deputados e servidores debateu a proposta. Na primeira audiência pública do ano, o tema não poderia ser outro. Proposta pelo deputado estadual Sandro Pimentel, do PSOL, a audiência pública sobre a reforma da Previdência aconteceu no mesmo dia que o texto do Executivo chegou e foi lido no plenário da Casa. Servidores e representantes do governo do estado estiveram presentes na audiência pública. Para os sindicalistas, a hora agora é de dialogar com os deputados. O nosso diálogo agora, a nossa conversa será dentro do Poder Legislativo, porque é aqui que vai ser decidido. Como não houve pedido de urgência por parte do governo, a proposta de emenda constitucional deve tramitar normalmente pelas comissões da Assembleia Legislativa. Não tem nenhuma necessidade de tramitar em regime de urgência, né? É uma emenda constitucional, ela tem prazos, né? Tem um calendário. Esse calendário vai ser cumprido apenas, o governo lembra que tem um prazo para implantar. Esse prazo é até junho, certo? Então, claro que o que se espera aqui, até pelo calendário da tramitação da emenda, é que até final de março esteja resolvido. Enquanto o governo diz que tem até a metade do ano, o deputado estadual Sandro Pimentel afirma que o prazo é até novembro de 2021. Sempre o governo coloca que tem um prazo com uma espada no pescoço de que é até julho e não é. A PEC 103, que foi aprovada em novembro, ela dá um prazo de até 2 anos. Então isso é uma coisa que ninguém levantou ainda. É até 2 anos, então a gente tem até novembro de 2021. Essa história de julho é uma portaria de Rogério Marinho, só que portaria não tem força de lei, nem muito menos para mudar uma PEC. O projeto de reforma da Previdência do Estado do Rio Grande do Norte entra em uma nova etapa, agora no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Tenho certeza como serão muitos os debates, as discussões envolvendo. Os servidores, inclusive, apostam na perspectiva de ganharem espaço a partir dos debates na Assembleia Legislativa. Há um aspecto a ser considerado. Essa é uma proposta de emenda à Constituição, é uma PEC e, portanto, a radiografia, a redação final vai sair da Assembleia Legislativa. Essa matéria não volta para sanção ou para veto da governadora Fátima Bezerra. O que os deputados decidirem, o que eles avalizarem, o que eles modificarem, vai ser sim tornado lei nesse projeto de reforma da Previdência. Já tivemos um avanço. Aquela alíquota máxima de 18,5%, o governo reduziu para 16%. Hoje, inclusive, eu conversava com o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, e ele disse o seguinte, que entre exceções e inclusões, o fato de ter reduzido a alíquota máxima não vai incidir, não vai implicar numa redução daquela margem que o governo espera ganhar mensalmente, já de imediato, na questão do déficit previdenciário. Hoje o déficit é 140 milhões de reais. Se o projeto de reforma da Previdência for aprovado no formato enviado pelo Executivo, a redução do déficit vai ser de 25 milhões de reais, uma redução imediata já para o mês subsequente. A Secretaria Estadual de Saúde isolou um paciente internado no Hospital Giseuda Trigueiro para verificar se
se é, de fato, uma suspeita de coronavírus. O paciente natural de Bahia Formosa apresenta um quadro de gripe há uma semana e informou no atendimento que teve contato com chineses. A CESAP confirmou que, no momento, está apurando os fatos para que possa inferir se há ou não esse caso suspeito. Um exame laboratorial simples deverá primeiro descartar as gripes comuns e o contato informado pelo homem ainda é investigado. Para ser considerado um caso suspeito, é preciso que atenda a vários critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. No momento, as investigações estão em curso. Aliás, sobre esse assunto, a Secretaria Estadual de Saúde já confirmou uma entrevista coletiva para amanhã pela manhã, onde trará novas informações desse caso suspeito de novo coronavírus. Agora, há um aspecto a ser considerado. Há pouco, nossa produção analisava o site do Ministério da Saúde e o caso do paciente aqui do Rio Grande do Norte ainda não está incluído na estatística do país como sendo um caso suspeito. O novo coronavírus assusta, causa um terror, traz um nervosismo, um medo muito grande, mas é preciso critério e seguir o protocolo exatamente como foi posto pelo Ministério da Saúde. Mudando de assunto, porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para 121 cidades do Rio Grande do Norte devido à previsão de chuvas fortes até amanhã. Segundo o levantamento, há riscos de ventos intensos e chuvas de até 50 milímetros ao dia. Ainda de acordo com esse comunicado, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. E a Ponte Newton Navarro, equipamento que permite o acesso de veículos, bicicletas, pedestres entre a zona norte e a zona leste de Natal, apresenta sinais de deterioração. A nossa equipe esteve por lá para ver o estado desse equipamento. Imponente e bela, com seus 55 metros de altura, a Ponte Newton Navarro é a principal ligação das zonas leste e norte de Natal. Os efeitos do tempo e da falta de manutenção tornam evidente a oxidação das grades laterais de proteção, o que preocupa quem passa por ela frequentemente. O que eu vejo é no futuro que pode vir acarretar problemas, para nós que usamos essa ponte Newton Navarro constantemente. Um serviço de diagnóstico da ponte foi contratado pelo governo do estado em dezembro do ano passado, no valor de R$18 mil, com o objetivo de qualificar o estado em que se encontra. O último registro que localizamos aqui na Secretaria da Infraestrutura foi que em 2009 foi feita uma revisão desses estais, um monitoramento, na verdade, desses estais, e poucos serviços de manutenção também foram realizados à época, porque a ponte era muito nova naquele momento. Uma inspeção da situação estrutural da ponte está em andamento. Um relatório sobre a situação atual do equipamento está sendo feito. Segundo o secretário de Infraestrutura, o serviço estava previsto para ser entregue na última segunda-feira, dia 10, mas foi preciso adiar com uma nova data de entrega. A empresa verificou a importância e a necessidade de fazer uma verificação em outros elementos da ponte, que exigiam maior complexidade, exigiam mais equipamentos diferenciados. E por essa razão nós concedemos mais 30 dias. Nossa expectativa é que esse prazo, que seria em 10 de fevereiro, agora recebamos o diagnóstico no dia 10 de março. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, onde em Natal o dia fica parcialmente nublado, com chuva rápida à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima vai aos 31 graus. Em Lucrécia, no Alto Oeste, vai fazer sol pela manhã, mas tem previsão de chuva para o final do dia. Mínima de 23 graus e a máxima 34. Em Currais Novos, Seridó, vai fazer sol pela manhã, mas poderão ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima por lá 34 graus. O Band Cidade volta em instantes. A governadora Fátima Bezerra sancionou uma lei que permite o transporte de animais domésticos de pequenos portes nos trens, VLTs e ônibus intermunicipais.
Segundo a legislação, os animais devem pesar até 10 quilos e serem condicionados em caixas transportadoras específicas. O dono do animal também deve pagar a tarifa regular da linha pelo assento para o transporte do animal. Eu chamo a sua atenção para dois aspectos. Primeiro, o animal é até 10 quilos. Segundo, precisa estar condicionado em um equipamento, em uma caixa adequada para tal. Não é simplesmente pegar o animal, colocar debaixo do braço e levar para um ônibus. Porque tem pessoas que gostam de animais, tem outros que não gostam de animais. E isso tem que ser respeitado. A legislação, agora sancionada pela governadora Fátima Bezerra, ninguém discute. Agora, para ser cumprida, não é simplesmente levar o animal, é colocá-lo de forma adequada, como está previsto em lei. Aliás, um absurdo que se comete em Natal é, por exemplo, animais de grande porte estarem circulando em shoppings. Eu mesma já flagrei. Mais de 1.000 taxímetros que circulam na região metropolitana da capital potiguar deverão ser vistoriados até o mês de outubro. O calendário é feito de acordo com o final da placa do táxi. Foram cerca de 200 táxis só no primeiro dia. Aos poucos, eles foram chegando. De olho no trabalho desses profissionais, o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, realiza fiscalizações frequentes, verificando documentos e taxímetros. O taxista ele tem a obrigação de fazer essa verificação do relógio, certo? Fazer a aferição anual, certo? O taxista tem que apresentar o documento do carro junto com o certificado do relógio, lá no Instituto de Pesos e Medidas, na rua Olinto Meira, 1036. Para não ter problemas, é preciso pagar uma taxa de R$ 52,18. Todo taxista com final, com terminação da placa 1, a aferição dela é em janeiro, terminação da placa 2 é fevereiro, até o final 0, que é outubro. A multa para quem estiver irregular vai de uma simples advertência até valores altos, dependendo do caso. Por isso que a maioria dos taxistas preferem andar na linha, como o seu Antônio, taxista há 34 anos. Direito tem quem direito anda, né? Então a gente procura sempre andar na linha correta, fazer as coisas corretas. A gente tem que dar bom exemplo, né? Além do consumidor, o taxista também sai ganhando com o táxi regulamentado. Mas é importante observar alguns itens dentro do veículo. Temos aqui o relógio, temos aqui o lacrezinho, certo? Todo legalizado, todo padrão, né? Isso aí é muito importante, tanto para a gente como para eles. Além disso, vale ficar de olho no preço cobrado pela corrida. Em Natal, a bandeira 1 começa a valer a partir das 6 horas da manhã até as 9h30 da noite. Já a bandeira 2, após as 10 horas da noite. Tudo de segunda a sábado. Domingos e feriados, a bandeira 2 permanece o dia inteiro. Política. Vamos agora conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações para a gente? Fernanda Martinelli. Boa noite para você, Fernanda. Meu abraço a você, cumprimentos ao telespectador em todo o estado do Rio Grande do Norte, nesta noite de quinta-feira. A reportagem Band em Natal voltando aqui da capital brasileira para levar as informações de hoje direto do Congresso Nacional, no acompanhamento da nossa equipe em relação aos temas mais importantes aqui em nível de Brasil e também para o nosso estado. Dizer a você que ontem tivemos sessão do Congresso Nacional, estava prevista a apreciação de pelo menos 8 vetos presidenciais do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no que diz respeito à mudança que acontece a partir de agora no chamado orçamento impositivo, as emendas que passam a ser impositivas. Houve alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro, seriam apreciados ontem, mas num acordo de líderes no Congresso Nacional, essa apreciação, essa votação fica para depois do Carnaval. E o presidente Rodrigo Maia, na manhã desta quinta-feira, dentre as prioridades que ele está elencando a partir de março aqui para a Câmara Federal, está colocando a pauta municipalista como uma tendência a ser priorizada pela Câmara Federal. Eu conversei inclusive com um deputado que já foi presidente da nossa Associação de Municípios aí do Rio Grande do Norte, Benes Leocádio, e ele falou exatamente dessa sua luta em defesa do municipalismo e da perspectiva dessa pauta colocada pelo presidente Rodrigo Maia. Estamos aqui com o compromisso de realmente fortalecer o municipalismo brasileiro e tenho defendido aqui desde políticas como a segurança pública, que hoje
passa por todo e qualquer município, toda e qualquer política que pensemos em desenvolvê-la, não temos como fazer se não tivermos uma condição de melhorar a segurança. E tenho defendido a repartição do Fundo de Segurança Pública Nacional, previsto através da Lei 13756, e que se a gente tiver essa descentralização do recurso, que ainda continua aqui em Brasília, a gente vai poder ter guarda municipal, vídeo monitoramento, equipamentos que possam se integrar às forças policiais existentes e trazer melhoria na segurança pública dos nossos concidadãos. Além da melhor distribuição da receita, que ainda tem uma concentração muito grande, onde mais de 60% está com a União, o resto com estados e municípios. E eu espero que na reforma tributária a gente possa compatibilizar melhor essa distribuição. O deputado Benes Leocádio conversando conosco aqui na reportagem Band. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. Obrigada, Napoleão. Eu chamava Fernanda, mas eu, Napoleão, esse é o time da Band Natal que atua diretamente em Brasília. Napoleão de Castro e Fernanda Martinelli. Obrigada, Napoleão. E no próximo bloco eu converso aqui no estúdio com o inspetor Roberto Cabral, da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai conversar sobre a inspeção dos transportes escolares. Eu aguardo você em um minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Roberto Cabral. A gente vai conversar sobre a inspeção dos transportes escolares. Inspetor, boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite, telespectador. Inspetor, a Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Norte realizou uma grande operação para a questão dos transportes escolares. Foram fiscalizados apenas os transportes públicos, aqueles ônibus escolares ou também os privados, inspetor? Tivemos também fiscalização a transporte privados que fazem o trabalho aqui em Natal. Mas o foco maior é exatamente os transportes, aqueles públicos das prefeituras aqui da região metropolitana de Natal. Essa operação aconteceu no dia 11, né, terça-feira passada. Foram fiscalizados cerca de 48 veículos, entre ônibus e vans. E desse total, 12 veículos foram removidos para o pátio em função de algumas irregularidades. As principais irregularidades... Quais são as principais irregularidades, inspetor? O principal é alguns não licenciados, falta de licenciamento. O transporte escolar público não licenciado? Alguns sem o licenciamento. Outra irregularidade muito comum, motorista sem o curso especializado para transporte escolar, que é uma das exigências do Código de Trânsito Brasileiro. Inspetor, é no mínimo contraditório, é o motorista num transporte público, ou seja, transporte da prefeitura, sem a habilitação própria para tal. Sem o curso específico, né? Ele tem que ser, ele faz em instituição credenciada pelo Detran, né? Para saber realmente quais são os cuidados mínimos que tem que ter no transporte escolar. Então, é uma das exigências, né? E os requisitos para você ser motorista de um transporte escolar tem que ter no mínimo 21 anos de idade, ser habilitado na categoria D ou E e ter o curso especializado, certo? Então, uma das maiores irregularidades foi essa a falta do curso especializado e alguns veículos também com falta de manutenção, né? Com condições precárias, pneus, alguns com problema de pneus e também são exigências, né? Os veículos de transporte de escolares, eles têm que ter autorização, alguns sem autorização, especialmente aqui dentro da região de Natal, os particulares, alguns sem autorização do órgão executivo de trânsito, que é o Detran, e essa autorização ela tem que ser afixada na parte visível, né, do veículo, para que os pais, para que todos tenham acesso, né, tem que ter aquele dístico escolar naquela faixa amarela, em volta tanto na lateral como na traseira do veículo, ele tem que ter o equipamento chamado tacógrafo, né, que é para registrar velocidade, tempo, né, e distância percorrida, como também tem que ter o cinto de segurança para todos os ocupantes que estão no veículo. Inspetor, encontrou também no caso aí do transporte público escolar, desvirtuamento da função, ou seja, um transporte levando outras pessoas que não o estudante? Muito comum, não é tão comum, mas nós já flagramos aqui no Rio Grande do Norte, tanto na região do Mossoró como aqui em Natal, veículos de transporte escolar, inclusive aqueles ônibus, né, caracterizado, fazendo transporte para outro fim. Recentemente foi um time de futebol aqui da região da Grande Natal, estava sendo transportado da cidade aqui para Natal. Em Mossoró, tivemos o ano passado transportando, acho que evangélicos para um retiro durante o Carnaval. Tivemos esses dois casos aqui
e nós coibimos com rigor. O que acontece quando o ônibus, o transporte público escolar, ele é apreendido? Qual o procedimento? Depende, ele tem que regularizar a situação, né? No caso do licenciamento, ele tem que atualizar, especificamente no caso de condições de uso, equipamentos deficientes ou com problemas, pneus sem condições, ele vai ter que fazer o reparo para poder voltar a circular. E o transporte privado, quando ele é flagrado, da mesma forma? Da mesma forma, tem que ter realmente, a lei remete à remoção do veículo, ele só vai ser retirado após regularizar a situação. Inspetor, no caso do transporte público escolar, chama muita atenção porque é um desvirtuamento e a gente fica se perguntando, será que o prefeito, o gestor público sabia? Há algum tipo de comunicado para o Ministério Público, inspetor? Sim. Quando é flagrado um caso desse desvio de função, normalmente é feito o procedimento judicial, normalmente é feito um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e é encaminhado, sim, para a Justiça. E no caso de veículos que são encontrados com alguma irregularidade, além da regularização, eles têm que também são autuados, né? Só para ter uma ideia, foram várias autuações por questões diversas. Não licenciado remete a uma infração de natureza gravíssima, são R$ 293 e 7 pontos no prontuário do condutor. Além da questão legal, que é feito o termo circunstanciado, também é aplicado a pena prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que no caso são as autuações. Inspetor Roberto Cabral, aproveitando a presença do senhor aqui, a gente está se aproximando do Carnaval, já na próxima sexta-feira, daqui a uma semana. Como é que se prepara a Polícia Rodoviária Federal para a Operação Carnaval? Pois é, Ana Ruth, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil. É verdade. E, por conseguinte, é a maior operação da Polícia Rodoviária Federal. Então, nós já estamos planejando, inclusive hoje, nós estamos fazendo uma reunião aqui na nossa superintendente com todos os chefes das nossas unidades administrativas do Estado, são as delegacias nossas, Caicó, de Mossoró, aqui da região metropolitana de Natal, exatamente avaliando a operação do ano passado e já fazendo o planejamento para a operação que começa na sexta-feira que antecede o Carnaval. É um grande desafio, né? Nós sabemos que o Carnaval é uma festa que está muito associada ao uso de bebida alcoólica, né? As pessoas bebem muito e também viajam muito. Não que você não possa beber. Nós sabemos que não pode beber e depois dirigir, é um grande desafio. Nós estamos fazendo planejamento, nós sabemos que tem aquelas cidades que tem um carnaval tradicional aqui, né, como Caicó, Apodi, Macau, e aqui mesmo Natal o carnaval vem sofrendo, vem crescendo, né, muita gente vai ficar aqui. Então, nesses pontos onde há uma expectativa de maior movimento de veículos, a gente está incrementando a fiscalização com equipes extras. Estamos trabalhando com policiais. Policiais que trabalham na parte administrativa vão trabalhar operacionalmente. Existe também existe hoje uma remuneração para a folga, né? Quem está de folga trabalhar e recebe uma indenização por isso. Tudo isso vai contribuir para reforçar a fiscalização. Vamos estar com um incremento de mais de 30% em equipes, com um único objetivo, que é dar segurança a quem vai estar em trânsito. A polícia vai estar focando, a PRF vai estar focando principalmente nas causas dos acidentes graves, como o uso de bebida alcoólica. Nós trabalhamos com muito rigor nessa questão. Só para você ter uma ideia, o ano passado, Ana Ruth, foram 81 motoristas que passaram pelo teste de bafômetro. 1.650 foram autuados. É um trabalho que a gente não abre mão. Vamos dispor de mais de 70 etilômetros nesse período. Também focado na questão das ultrapassagens indevidas. Essas são as mais perigosas para acidente, né, inspetor? A colisão frontal é o acidente que mais mata nas rodovias federais do país. 1/3 das mortes são decorrentes desse tipo de acidente. Normalmente a colisão frontal é provocada pelas ultrapassagens em locais proibidos. Então nós vamos estar focados nessas questões. O trabalho é feito com base em estatística, onde é que acontece o maior número de acidentes, consequentemente morte e feridos, e lá onde vai se centrar as ações, as equipes vão trabalhar naquelas áreas, nas rodovias, onde tem tanto o maior movimento de pessoas, que é nessas cidades que tem a maior concentração, como nas rodovias que, historicamente, registram o maior número de acidentes. Qual é a rodovia federal no Rio Grande do Norte que inspira um maior cuidado, uma maior atenção por parte da PRF? A rodovia federal que tem o maior número de acidentes é a BR-101, tanto sul como norte, porque é a principal entrada de Natal, onde tem o maior movimento.
Agora, a rodovia federal, onde se registra o maior número de acidentes graves, com mortes e feridos graves, é a BR-304. Por quê? Ela é uma rodovia de pista simples. É que leva a Mossoró. É Natal, sai aqui de Parnamirim, né, até a divisa com o estado do Ceará, passando por Açu, Mossoró, né? E ela é uma rodovia de pista simples, ou seja, só tem mão e contramão, com muito trânsito de veículo pesado, caminhões, e com curvas e subidas, e termina fazendo com que as pessoas cometam aquelas infrações, como a ultrapassagem, e terminam provocando tragédias. Inspetor Roberto Cabral, muito obrigada, alegria recebê-lo aqui, inspetor. É um prazer também estar aqui, esperamos que possamos comemorar, a PRF espera comemorar um resultado positivo no Carnaval. Se Deus quiser. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A você uma excelente noite e amanhã a gente volta a se encontrar às 18h50.